Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre análise de investimentos, tá? Vamos ver alguns conceitos, princípios, métodos e aplicações de análise de investimentos, né? Bom, para as pessoas comuns, a gente no dia a dia, parece um pouco intuitivo considerar que investimento é como qualquer aplicação financeira que gera expectativa de ganho futuro, juros ou lucros, né? Colocar o dinheiro numa aplicação, na aquisição de um imóvel, na bolsa de valores, mas em economia o conceito de investimento é um pouco mais específico. Tá? A gente no dia a dia é isso, eu investi lá na bolsa, investi lá em imóvel, parece que tudo que vai gerar ali juro e lucro a gente considera como investimento. Em economia, o conceito é um pouco mais específico que a gente vai ver agora. O investimento é gasto em bens que representam um aumento da capacidade produtiva da economia, isto é, a capacidade de gerar rendas futuras. Essa é uma definição de investimento dada pelo Vasconcelos na sua obra de 2009. Então, de novo, investimento, gasto em bens que representem aumento da capacidade produtiva da economia, isto é, a capacidade de gerar rendas futuras. Então, a geração de renda está relacionada à introdução de inovações no processo produtivo empresarial, né? Geralmente o investimento está associado a gastos com bens de capital ou a estoques, né? O conceito de renda econômica corresponde ao conceito de excedente econômico. O que isso quer dizer? São os ganhos de um fator de produção que excedem a quantia mínima necessária para mantê-lo ali em seu emprego e impedem o seu deslocamento para outros usos que chamamos de custo de oportunidade. Isso é um conceito do dicionário de economia. Então, na visão econômica, o investimento tem por objetivo melhorar a produção de bens ou serviços, rendendo lucro. Em geral, o lucro aí é a diferença entre a receita e a despesa de uma empresa em determinado período, né? Então, o que teve mais de receita do que despesa, basicamente ali é o lucro. Então, em economia, esse investimento é você investir em bens, né, ou serviços que vão gerar uma produção maior, né, vão render lucros, né? Mas e o que são bens, né? Quando a gente fala em investimento em bens, serviços, o que são esses bens? Mais uma vez, em economia, quando a gente está dentro da disciplina de economia, bem é tudo aquilo que tem utilidade e pode satisfazer uma necessidade ou suprir uma carência. Pode ser um bem de consumo, como um alimento, um bem de capital, ou de produção, máquinas, equipamentos. Pode ser um bem durável, um bem não durável, um bem necessário, supérfluo. Enfim, existem diferentes classificações para os bens, né, aí de acordo, por exemplo, com a sua natureza, com a sua função. Em visão econômica, então, que a gente está vendo, é diferente do enfoque financeiro. No enfoque financeiro, o investimento é aquilo que rende juros, né? O que são juros? Juros é como se fosse o aluguel do dinheiro, né? A remuneração de capital, do capital aplicado, né? Você aplica esse capital e ele tem ali uma remuneração, né? Então, na visão financeira, o investimento apoia a produção apenas de forma indireta. Então, tá vendo quando eu comecei aqui a falar do investimento e dei mais ou menos a visão que no dia a dia a gente diz, investimento é aquilo que rende juros e lucros, tal. A gente meio que faz uma junção ali dessas visões econômica e financeira, né? De qualquer forma, até é legal ressaltar aqui que o que a gente está falando são abordagens, né? No novíssimo dicionário de economia, ele aceita o conceito de investimento numa visão mais ampla, né? Então, nesse novíssimo dicionário está lá, investimento seria a aplicação de recursos em empreendimentos que renderão juros ou lucros a longo prazo. Ou seja, abrange aí o enfoque econômico e financeiro, né? Nesse sentido, o termo poderia ser aplicado tanto na compra de máquinas e equipamentos, né, quanto na compra de títulos financeiros. Em todo caso, no mesmo dicionário, é ressaltado lá que, em sentido estrito em economia,
investimento significa aplicação de capital em meios que levam ao crescimento de capacidade produtiva, né? Instalações, máquinas, meios de transporte, enfim. Ou seja, aplicação de capital em bens de capital, né? Então aí sim, no sentido estrito, a gente volta para aquele conceito de economia, de investimento, de aplicação de capital em bens de capital, em crescimento de capacidade produtiva, ok? Mas, enfim, qual a diferença de visão econômica para financeira, né? Eu até acrescentaria aí nessa pergunta, existe diferença entre viabilidade econômica e viabilidade financeira para uma tomada de decisão, né, de um gestor, quando ele vai fazer uma análise de investimento de projetos? Existe essa diferença entre visão econômica e visão financeira, entre viabilidade econômica e viabilidade financeira? Sim, existe. Aí a gente não pode fazer confusão entre essas duas abordagens. Então vamos lá, vamos ver esses dois conceitos de viabilidade econômica e viabilidade financeira. Viabilidade econômica. É possível demonstrar que o projeto que está sendo analisado, agrega mais valor à empresa do que outras oportunidades, que em geral essas outras oportunidades são do mercado financeiro, né? De igual risco do projeto. Então, viabilidade econômica, possível demonstrar que o projeto agrega mais valor à empresa do que outras oportunidades de igual risco de projeto. Por isso, utiliza-se um dos métodos ou indicadores da análise de investimento, que é o VPL, Payback, TIR, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E a viabilidade financeira. Existe disponibilidade de recursos de capital próprios ou de terceiros a custos compatíveis, empresa e mercado, para se investir. Então, qual a diferença aí? Por exemplo, eu posso ter capital para investir, minha empresa pode ter capital para investir, mas aquele projeto pode não ser bom para o meu negócio. Eu tenho viabilidade financeira, mas o projeto não tem viabilidade econômica, né? Ou ao contrário, né? De repente tem um projeto que apresenta uma viabilidade econômica bacana, que se você investir vai ter um retorno melhor do que outras oportunidades aí do mercado financeiro, por exemplo, só que infelizmente a empresa não tem viabilidade financeira, então não se mostra aí uma opção, tá? Então vamos continuar ali. Vamos ver de verdade agora o conceito de análise de investimento, que é o foco da nossa aula aqui. O conceito é o seguinte: análise de investimentos é o estudo dos fluxos de caixa. Fluxo de caixa, o que são, né? Desembolsos de capital, que é as saídas de caixa, e dos retornos de investimentos, entradas de caixa, de um projeto para avaliar sua viabilidade econômica. Então, análise de investimento é o estudo dos fluxos de caixa de um projeto para avaliar sua viabilidade econômica, tá? A viabilidade econômica de investimento exige a recuperação do capital, o retorno do investimento e a sua remuneração, retorno sobre o investimento. Bom, vamos lá. Vamos destacar algumas palavras-chave desse conceito para tentar deixar a coisa mais clara, né? Fluxo de caixa, entradas e saídas de capital, viabilidade econômica, análise de custos, gastos, dispêndios em função do retorno que será obtido. Isso por conta da necessidade de aferir se determinado investimento é vantajoso. Aí, resumindo tudo isso que foi falado, né? Análise de investimentos, que é feita por meio de um estudo de viabilidade econômica e viabilidade financeira. Essa análise de investimento é um conjunto de critérios que as empresas utilizam para a tomada de decisão para verificar se um projeto é viável ou não. Ou seja, a empresa quer comparar se o retorno sobre o investimento, né, em determinado projeto é mais interessante do que, por exemplo, outras aplicações de mercado financeiro e decidir se vale ou não a pena investir naquele projeto. Hoje em dia, se bem que já há algum tempo, né, se fala muito das startups e dos investidores anjos, né? Aquela galera que tem uma grana e resolve investir num projeto, acreditou num projeto e resolve investir. Na realidade, muitos desses investidores, eles escolhem aí uma gama de startups, umas 10 startups, por exemplo, investem sabendo que umas vão dar certo e outras não, né? Só que qual é o grande
problema, muitas vezes, de você chamar para investir na sua startup desses investidores anjos. É que muitas vezes, diante de várias situações aqui no nosso cenário econômico brasileiro, é mais vantajoso o cara pegar aquele dinheiro dele e aplicar, sei lá, um tesouro direto, que vai ser mais seguro, vai trazer uma rentabilidade bacana para ele, dentro de um risco ali que ele está disposto a enfrentar, do que ele investir numa startup. Então, isso às vezes complica aí. Ele faz essa análise de investimento e fala, pô, eu vou, ali é menos arriscado, eu vou investir ali numa aplicação mais segura. Ou, não, poxa, eu acredito nesse projeto, ou nesses projetos aí, vou investir que vai me dar um retorno. Tá? Bom, vamos lá. Quais são os princípios que devem ser observados no momento da análise de investimento? Né? O professor Eugene Grant, que vocês podem ver no material, destacou os seguintes princípios. Então vamos lá. Princípios de análise de investimentos. Primeiro, não existe decisão a ser tomada se houver apenas uma alternativa. O que eu posso dizer sobre isso? Né? Se você só tem uma alternativa, o que você vai fazer? Você não tem o que fazer, você já está decidido. Essa é a sua única alternativa e você não tem opção nenhuma, né? Não tem escolha nenhuma a ser feita. Outro princípio, só podem ser comparadas alternativas homogêneas. Se eu tenho alternativas diferentes, distintas, muito distintas, eu não tenho como compará-las. É preciso que eu faça uma compatibilização entre elas para poder avaliar. Né? Então, por exemplo, eu não posso comparar uma opção em que eu tenho pouco retorno com pouco investimento com uma que eu tenho muito retorno com muito investimento. É muito diferente para eu considerar como duas opções ali comparáveis. Né? Não tem como comparar eu investir em um apartamento num bairro caro, com um investimento num apartamento barato, num bairro barato. Não são homogêneos, né? Tem que se considerar todas as demais variáveis constantes ou mesmo desconsiderados, porque esses dados não são homogêneos. Então esse é outro princípio aí, só podem ser comparadas alternativas homogêneas. Próximo princípio, apenas as diferenças entre as alternativas devem ser consideradas. Né? Então ali, eu acabei de falar que as opções, né, as alternativas têm que ser homogêneas. Uma vez homogêneas, não é relevante comparar o que é comum entre essas alternativas, e sim as diferenças entre elas. Tá? Próximo princípio, os critérios de decisão devem reconhecer o valor do dinheiro no tempo, ou seja, é preciso considerar os fluxos de caixa futuros para avaliar o tempo necessário para recuperar o investimento. Outro princípio, devem ser considerados problemas de racionamento de capital, a menos que dinheiro não seja um problema, né, para a sua empresa, o que hoje em dia eu acho que é muito difícil, esse aspecto deve ser sempre bem observado. Outro princípio, devem ser consideradas as incertezas em relação às previsões. Né? Isso porque podem acontecer ou erros ou falhas nas previsões, por isso são chamadas previsões. Né? Então deve-se considerar os riscos relacionados a essas previsões. Tá? Bom, a gente vai falar sobre os métodos de análise de investimento, né? Os métodos para eu fazer, agora que a gente já conheceu todos esses conceitos de investimento, viabilidade econômica, viabilidade financeira, vimos esses princípios, a gente vai conhecer os métodos de análise de investimento. Mas antes disso, vamos falar de alguns conceitos que são usados nesses métodos. Né? O primeiro conceito que vamos falar aqui é a taxa interna de retorno, o TIR. Né? Então, a taxa interna de retorno é a medida relativa da grandeza do retorno, ou do lucro, ou da rentabilidade. O que significa isso? A TIR, a taxa interna de retorno, ela compara o investimento inicial e as despesas futuras com o retorno potencial que determinado projeto pode trazer. Então, a TIR expressa como o percentual de retorno de um projeto para a empresa. Então, essa é a taxa interna de retorno que a gente viu esse conceito. Né? Bom, para calcular a TIR,
os valores são atualizados para o momento inicial do investimento, fazendo com que o valor presente líquido seja igual a zero, né? Significa dizer que é nesse momento que o projeto conseguiu pagar o investimento inicial que foi realizado, considerando o valor do dinheiro no tempo, né? Para analisar a taxa interna de retorno, é preciso compará-lo com a TMA. TMA é a taxa mínima de atratividade. Então, a taxa mínima de atratividade também é conhecida como taxa de expectativa e representa a rentabilidade mais fácil de ser conseguida no mercado com o mínimo de risco, né? Em outras palavras, a taxa mínima de atratividade mostra o quanto o investidor está disposto a pagar quando faz financiamento ou o mínimo que ele se propõe a ganhar quando faz um investimento. Então, o exemplo que eu dei do investidor anjo, por exemplo, é isso. Vamos supor, ele tem uma taxa mínima de atratividade, que é uma aplicação Tesouro Direto, igual eu falei, e aí ele vai comparar vai analisar o investimento numa startup e vai ver se vai comparar isso com essa taxa mínima de atratividade. A gente vai ver os métodos ali, né? Então a taxa mínima de atratividade geralmente é obtida em função do custo de capital, que é o custo das fontes de financiamento próprio de terceiros, né? E também do custo de oportunidade, né? Custo de se optar por um projeto em detrimento de outras aplicações alternativas, ok? Assim, em geral, quanto mais alto o risco, maior o retorno financeiro, mais alta a taxa mínima de atratividade. Quanto mais baixo o risco, mais baixa a TMA. Hoje, por exemplo, a taxa Selic costuma ser utilizada como um parâmetro, como uma taxa mínima de atratividade por alguns investidores, porque os títulos atrelados a ela são considerados um dos mais seguros aí do mercado, né? Só como um exemplo aí. Vamos lá, outro conceito. Então, olha, a gente já falou aqui da taxa interna de retorno, da taxa mínima de atratividade e agora o conceito de valor presente líquido, VPL, né? Para falar do valor presente líquido, vamos pensar o seguinte: para saber se um projeto é viável, bastaria subtrair o retorno financeiro que ele dá em determinado período pelo valor inicial investido, né? Então, eu tenho lá um montante investido, e depois de um determinado tempo tenho retorno. Bastaria eu subtrair aí, né? Se der positivo ele é viável, se der negativo ele é inviável? Não é bem assim não. É fácil notar que não é assim. Esse cálculo ele não considera variação do dinheiro no tempo. Então vamos lá, o VPL, o valor presente líquido, vem exatamente para isso aí. Ele leva em consideração o seguinte: o investimento inicial, o tempo de investimento, o fluxo de caixa, o retorno dentro do período considerado. Assim, o VPL, o valor presente líquido, é o valor atual de um fluxo de caixa na data zero, considerando-se todas as suas entradas, que são as receitas, e as saídas, que são investimentos, custos, despesas, e utilizando a taxa mínima de atratividade como a taxa de desconto, né? Ou seja, ela representa o retorno mínimo que um projeto precisa obter, ok? Agora, outro conceito é o payback, ou prazo de retorno do capital investido, né? O payback nada mais é do que um indicador do tempo de retorno de um investimento ou do capital investido. Ele costuma ser medido em meses ou anos e é a partir do momento do payback que o projeto passa a ser vantajoso, né? Significa o período de tempo necessário para que os fluxos de caixa positivos sejam suficientes para igualar o valor do investimento. Nesse cálculo são considerados, além dos ganhos futuros, o tempo para obter esses valores e o montante que é retirado do caixa, né? É uma medida de rapidez. Quanto mais rápido é coberto o investimento, mais atraente o projeto e também menos arriscado, tá? Bom, vimos os conceitos, vamos lá para as técnicas de análise de investimentos, para os métodos de análise de investimento. Então a gente vai falar aqui
de 4 métodos aí. Método do valor presente líquido, que também vamos chamar de VPL, né? Método da taxa interna de retorno, a TIR, o método do valor presente líquido anualizado, VPLA. Esses 3 métodos aí, eles são considerados métodos de fluxo de caixa descontado, a gente vai ver. E um quarto método que a gente vai ver é o método do prazo de retorno, que é o payback simples, tá? Bom, os métodos, a gente vai ver como trabalham esses métodos, e aí a gente vai precisar de uma forma de avaliar esses investimentos, né? O método vai me dar uma base e eu tenho que avaliar. São usados 2 enfoques aqui na disciplina. O enfoque de aceitação-rejeição, que determina se os investimentos atendem o critério mínimo de aceitação da empresa, né? E o enfoque de classificação. Então, ordena os projetos viáveis com base em alguma medida pré-determinada. Então, se eu tenho vários projetos viáveis, né, que são aceitos pela empresa, eu classifico esses projetos para ver o mais vantajoso. Vamos começar então pelo método do valor presente líquido, VPL, ou do valor atual, método do valor atual. O investimento ele poderá agregar valor a uma empresa na exata medida do VPL, do valor presente líquido de seu fluxo de caixa. Nos critérios de aceitação, de decisão, né, quando eu tenho aceitação e rejeição, se o valor presente líquido é positivo, né, ele é maior que 0, aceita-se o projeto, o que significa que o valor atual das entradas é maior do que o valor atual das saídas. Né? Numa classificação entre vários projetos com VPL positivo, quanto maior o VPL, mais viável e atrativo o projeto. O método da taxa interna de retorno, TIR, compara a TIR de um projeto com a taxa mínima de atratividade, com a TMA. Nos critérios de decisão, na aceitação e rejeição, se eu tenho a taxa interna de retorno maior que a taxa mínima de atratividade, aceita-se o projeto. Na classificação, quanto maior a taxa interna de retorno, mais viável e atrativo é o projeto. Então, olhando esse gráfico aí apresentado, não é só um esqueminha, mas para a gente ver os critérios de decisão, né? Então, se eu faço o método da TIR, da taxa interna de retorno, se eu tenho ali a TIR maior que a TMA, a taxa interna de retorno maior que a taxa mínima de atratividade, ou se eu uso o método VPL, ou uso os dois, né, para ter uma base, e o VPL é positivo, então o investimento é viável e economicamente atrativo. Já se eu tenho a TIR menor que a TMA, ou eu tenho VPL negativo, o investimento é inviável e economicamente não atrativo. Se eu tenho a TIR igual a TMA ou a VPL igual a 0, VPL nula, o investimento é nulo e economicamente indiferente, ok? Mas para a gente ter esse esqueminha na cabeça aí. O método do payback agora, né? Esse método ele identifica o prazo em que a soma das entradas é suficiente para igualar o valor da saída do investimento, né? Nos critérios de decisão, a aceitação e rejeição nesse critério, quando o payback ele é menor que o prazo estabelecido pela empresa previamente, ele é viável. Né? Se o meu payback vai dar antes a empresa me deu, a empresa está dando ali, não, eu vou investir X e eu quero ter o payback ali daqui 5 anos. Faço as análises e vejo que o payback vai ser 4, beleza, é viável. Né? Na classificação, se eu tenho vários projetos aí, quanto menor o payback, mais viável e atrativo é o projeto. Bom, a observação quanto a esse método, né, a fragilidade desse método é que ele não considera o valor do dinheiro no tempo, né, e desconsidera tudo que ocorre após o prazo de payback. Então é um método simples ali, ele é usado por coisas mais simples, né? Não vai ser um método que vai te dar uma base muito sólida ali para essa análise de investimento, mas é um método interessante de ser usado, né?
talvez em conjunto com outros, inclusive. Bom, faltou o método do valor presente líquido anualizado, né? Esse método ele converte o VPL, converte o valor presente líquido de projetos de duração diferentes em um montante equivalente, né? Em um montante equivalente em termos de valor presente líquido, né? O objetivo é poder selecionar o melhor projeto. Nos critérios de decisão, na aceitação e rejeição, se o VPLA, né, se o valor presente líquido anualizado for positivo, ele é viável. Na classificação, quanto maior o VPLA, mais viável e atrativo. Tá? Bom, essa tabelinha ela mostra um resumo, né, um resumo de tudo isso que foi falado, um resumo aí para os 4 métodos de análise de investimento, né, considerando os 2 enfoques para decisão, ou seja, o enfoque de aceitação e rejeição e o enfoque de classificação, né, que a gente viu. E aí a gente tem o resuminho de tudo que foi dito. Valor presente líquido, a aceitação é quando o VPL é maior ou igual a 0, né, e a rejeição quando o VPL é menor que 0. Taxa interna de retorno, se a taxa interna de retorno é maior ou igual à taxa mínima de atratividade, é um critério de aceitação, né? E é rejeitado quando essa tira é menor que a TMA. Payback, se o payback voltar antes do prazo estipulado, aceita. Se o payback voltar depois, rejeita, né? E o VPLA, o valor presente líquido anualizado, é a aceitação dos projetos com VPLA positivo, escolher aqueles com maior VPLA, né? E a rejeição, projetos com VPL negativo, né? Também terão VPLA negativo, né? Então, assim, projetos com valor presente líquido negativo também vão ter o valor presente líquido anualizado também negativo. Bom, para finalizar, é importante lembrar o seguinte: todos os métodos possuem pontos positivos, pontos negativos. O ideal é utilizar a combinação de alguns para tomar uma decisão mais acertada, né? Mais ou menos como eu falei, payback. Payback é muito simples, é melhor combinar ali. Legal combinar o método da TIR com o do VPL, enfim, para poder fazer uma análise melhor ali. Uma observação aí, a pesquisa fiz, achei interessante trazer aqui. Pense numa situação em que um projeto com 1 ano de duração tem uma taxa interna de retorno, né, uma TIR, né, de 25%. Então, um projeto com 1 ano, uma TIR de 25%, enquanto um de 10 anos possui uma taxa interna de retorno de 14%. Se você apenas tomar como base a taxa interna de retorno, né, é bem provável que favoreça o primeiro, né? 1 ano, uma TIR de 25%, né? O que pode ser um erro, né? Isso porque é muito melhor ter uma taxa interna de retorno de 14% por 10 anos do que 25% por 1 ano, caso a sua taxa mínima de atratividade seja 10%, por exemplo, durante o período, né? Então, outro cuidado aí é que a taxa interna de retorno não relaciona o custo de capital e o valor do dinheiro no tempo como o valor presente líquido, tá? Ok? Então é isso, é mais para chamar a atenção de que, às vezes, uma análise fria de um método só pode, apesar de você aceitar um projeto viável e tal, mas pode interferir na análise com outros projetos que podem ser mais vantajosos. Por isso é bom essa combinação. Pessoal, então é isso por hoje. É isso aí, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido aí bem os conceitos. Até a próxima, valeu, obrigado.